Você acredita que uma prisão cercada por soldados poderia impedir os planos de Deus? Então fique até o final desta história. Porque o que aconteceu naquela madrugada mudou tudo para sempre. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhuma história bíblica épica. Naqueles dias, Jerusalém vivia momentos de grande tensão. Os seguidores de Jesus estavam sendo perseguidos. A mensagem que havia começado com alguns discípulos agora se espalhava por toda a região. E isso incomodava muita gente. O rei Herodes percebeu que perseguir os cristãos aumentava sua popularidade entre alguns líderes influentes. Por isso, decidiu agir com ainda mais dureza. As prisões começaram. As ameaças aumentaram. O medo tomou conta das ruas. Mas Herodes queria ir além. Ele decidiu atingir um dos homens mais importantes da igreja. Pedro, o discípulo impulsivo que havia caminhado sobre as águas. O homem que testemunhou milagres extraordinários. O seguidor que nunca deixou de anunciar o nome de Jesus. Herodes ordenou sua captura. Soldados partiram imediatamente pelas ruas de Jerusalém. As buscas começaram. Cada esquina era observada. Cada passagem era vigiada. E não demorou para encontrarem Pedro. A prisão aconteceu rapidamente. Sem resistência. Sem possibilidade de fuga. O apóstolo foi cercado por soldados armados e conduzido sob forte escolta. A notícia se espalhou pela cidade como fogo. Pedro havia sido preso. Muitos ficaram assustados. Outros perderam a esperança. Alguns acreditavam que sua execução era apenas uma questão de tempo. A situação parecia impossível. Herodes não queria correr riscos. Por isso colocou Pedro em uma prisão fortemente protegida. Guardas se revezavam constantemente. Portões de ferro bloqueavam todas as saídas. Vários grupos de soldados vigiavam o local dia e noite. Nenhum prisioneiro importante jamais havia escapado dali. Pelo menos era isso que todos acreditavam. Enquanto Pedro era levado para dentro da fortaleza, os seguidores de Jesus observavam com preocupação. Eles sabiam que não possuíam poder político. Não tinham exércitos. Não tinham influência suficiente para enfrentar o rei. Mas possuíam algo que Herodes não conseguia controlar: a fé. Naquela mesma noite, grupos de cristãos começaram a se reunir em diferentes partes da cidade. As portas eram fechadas. As janelas permaneciam discretamente protegidas. E em silêncio, as orações começaram. Homens, mulheres, jovens, idosos. Todos tinham o mesmo pedido: que Deus livrasse Pedro. Que Deus realizasse um milagre. Que Deus mostrasse mais uma vez seu poder. As horas passaram. A cidade foi ficando silenciosa. As tochas iluminavam os muros de Jerusalém. O vento da noite atravessava as ruas estreitas. E dentro da prisão, Pedro aguardava. Seus pulsos estavam presos por correntes. 2 soldados permaneciam ao seu lado. Outros guardas protegiam os corredores. Mais soldados observavam os portões externos. Humanamente falando, não existia qualquer possibilidade de escapar. Tudo parecia decidido. Tudo parecia perdido. Mas existe uma diferença entre aquilo que os homens planejam e aquilo que Deus determina. Enquanto Herodes dormia acreditando que tinha o controle da situação, algo extraordinário começava a acontecer. Enquanto os soldados faziam sua vigilância, os céus estavam em movimento. Enquanto as correntes permaneciam fechadas, uma intervenção sobrenatural se aproximava. Pedro ainda não sabia. Os guardas não imaginavam. Herodes jamais poderia prever. Mas antes do nascer do sol, aquela prisão testemunharia um dos milagres mais impressionantes registrados nas Escrituras. No interior da cela, o silêncio era absoluto. Os guardas permaneciam atentos. As correntes continuavam firmemente presas. Tudo parecia normal. Tudo parecia sob controle. Mas naquela mesma hora, uma luz começou a surgir dentro da prisão. Uma luz diferente de qualquer outra.
Não vinha de tochas. Não vinha da lua. Não vinha dos homens. Era uma luz celestial. De repente, um anjo do Senhor apareceu dentro da cela. O brilho iluminou todo o ambiente. As sombras desapareceram. E a escuridão foi vencida por uma presença sobrenatural. Pedro estava dormindo. Talvez exausto. Talvez em paz. Mesmo diante do perigo. O anjo aproximou-se dele. E tocou em seu lado. Levante-se depressa. Pedro abriu os olhos. Ainda confuso. Ainda tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que algo impossível aconteceu. As correntes simplesmente caíram de seus pulsos. Sem esforço. Sem chaves. Sem ajuda humana. Caíram sozinhas diante do poder de Deus. Pedro observou aquilo sem acreditar. Mas o anjo continuou. Vista-se. Coloque suas sandálias. Prepare-se para sair. Pedro obedeceu. Passo a passo. Sem questionar. Sem compreender completamente. Tudo acontecia rápido demais. Parecia um sonho. Parecia uma visão. Mas era real. Então o anjo disse: Siga-me. E Pedro começou a caminhar. O anjo caminhou em direção à saída da cela. Pedro o seguiu. Cada passo parecia mais impossível que o anterior. Os soldados continuavam em seus postos. Mas nenhum deles reagia. Nenhum deles percebia o que estava acontecendo. Era como se uma força invisível estivesse protegendo aquele momento. Pedro observava tudo sem entender completamente. Seu coração acelerava. Sua mente tentava encontrar uma explicação. Mas não havia explicação humana para aquilo. Era um milagre. Eles passaram pelo primeiro grupo de guardas. Nada aconteceu. Os soldados permaneceram imóveis, sem notar a presença dos dois. Pedro continuou caminhando. O corredor da prisão parecia interminável. O som de seus próprios passos ecoava pelo ambiente. Mesmo assim, ninguém apareceu. Ninguém deu o alarme. Ninguém percebeu sua fuga. O anjo seguiu em frente. E Pedro continuou atrás dele. Logo chegaram ao segundo posto de vigilância. Mais soldados. Mais obstáculos. Mais motivos para acreditar que a fuga terminaria ali. Mas algo extraordinário aconteceu novamente. Os guardas não reagiram. Continuaram parados. Como se não pudessem ver nada. Como se os céus tivessem assumido o controle daquela prisão. Pedro começava a perceber que estava diante de algo muito maior do que imaginava. A cada passo, a presença de Deus ficava mais evidente. A cada corredor atravessado, a esperança aumentava. A cada porta vencida, o impossível se tornava realidade. Eles continuaram avançando. Passaram por novos corredores. Por novas barreiras. Por novos pontos de vigilância. E ninguém os deteve. Ninguém os questionou. Ninguém os viu. A prisão mais protegida de Jerusalém estava sendo derrotada sem uma única espada. Sem uma batalha. Sem violência. Apenas pelo poder de Deus. Pedro mal conseguia acreditar. Talvez ainda pensasse estar sonhando. Talvez acreditasse que aquilo fosse uma visão. Mas tudo parecia real. Cada pedra. Cada corredor. Cada passo. Tudo estava acontecendo diante de seus olhos. Então chegaram ao último obstáculo. O grande portão de ferro. A principal saída da fortaleza. A barreira que separava a prisão das ruas da cidade. Aquele portão era enorme. Pesado. Imponente. Feito para impedir qualquer tentativa de fuga. Humanamente falando, seria impossível abri-lo sem ajuda. Mas Deus não estava limitado pelas regras humanas. Pedro observou. O anjo continuou caminhando. E então aconteceu. Sem que ninguém tocasse nele. Sem correntes. Sem chaves. Sem esforço.
O portão começou a se mover sozinho. Lentamente. Silenciosamente. Majestoso. As enormes portas de ferro se abriram diante deles. Pedro ficou impressionado. Mais uma vez. O impossível estava acontecendo diante de seus olhos. O caminho estava livre. A saída estava aberta. A prisão havia sido vencida. O anjo atravessou o portão. Pedro o acompanhou. Pela primeira vez naquela noite, ele sentiu o ar fresco da rua. Pela primeira vez, estava fora da fortaleza. Livre. Completamente livre. Eles caminharam por uma rua estreita. O silêncio da madrugada dominava Jerusalém. Nenhum guarda apareceu. Nenhum soldado surgiu. Nenhum obstáculo bloqueou o caminho. Tudo acontecia exatamente como Deus havia planejado. Pedro continuava seguindo o anjo. Ainda sem compreender totalmente. Ainda maravilhado com tudo que estava vendo. Mas então, de repente, o anjo desapareceu. Simplesmente desapareceu. A luz celestial se foi. A rua voltou ao normal. E Pedro ficou sozinho. Por alguns segundos, permaneceu imóvel. Tentando entender o que acabará de acontecer. Respirando profundamente. Olhando ao redor. Confirmando que tudo era real. Foi então que finalmente compreendeu. Aquilo não era um sonho. Não era uma visão. Não era imaginação. Deus realmente havia enviado um anjo para libertá-lo. As correntes haviam caído. Os guardas não o viram. Os portões se abriram. E agora ele estava livre. Livre da prisão. Livre da sentença que o aguardava. Livre pelo poder de Deus. Naquele instante, Pedro ergueu os olhos. E seu coração se encheu de gratidão. O Senhor havia ouvido as orações do seu povo. O Senhor havia respondido ao clamor dos fiéis. O Senhor havia realizado mais um milagre impossível. Mas a história ainda não tinha terminado. Porque agora Pedro precisava avisar os irmãos. E o que aconteceria nas próximas horas seria tão surpreendente quanto a própria fuga. Pedro permaneceu parado por alguns instantes. A madrugada estava silenciosa. As ruas de Jerusalém estavam quase vazias. E agora ele finalmente compreendia a dimensão do que acabará de acontecer. A prisão tinha ficado para trás. As correntes haviam desaparecido. Os guardas não conseguiram impedi-lo. O Senhor o havia libertado. Mas Pedro sabia que não podia permanecer ali. Quando os soldados descobrissem sua ausência, toda a cidade seria mobilizada. Era preciso agir rapidamente. Era preciso encontrar os irmãos. Era preciso contar o milagre que Deus acabará de realizar. Com passos cuidadosos, ele começou a caminhar pelas ruas escuras. O vento frio da madrugada soprava entre as construções. Algumas tochas ainda permaneciam acesas nos pontos de vigilância. Pedro mantinha a atenção em cada movimento. Qualquer erro poderia colocá-lo novamente em perigo. Mas algo dentro dele era diferente agora. O medo havia dado lugar à confiança. A preocupação havia sido substituída pela certeza. Deus estava conduzindo cada passo. Enquanto caminhava, lembranças começaram a surgir em sua mente. Ele lembrou do dia em que Jesus o chamou. Lembrou das multidões. Dos milagres. Das tempestades acalmadas. Dos enfermos curados. Dos cegos enxergando novamente. E agora ele próprio havia acabado de viver um milagre extraordinário. Talvez um dos mais impressionantes de toda a sua vida. Se esta história está fortalecendo sua fé, aproveite para deixar seu like. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus continua operando milagres. Pedro continuou avançando. Até chegar à casa de Maria, mãe de João Marcos. Aquele era um dos locais onde muitos cristãos costumavam se reunir. Mesmo durante a perseguição. Mesmo diante dos perigos. Mesmo quando tudo parecia difícil. Ao se aproximar da residência, Pedro percebeu uma luz suave vindo do interior. Ainda havia pessoas acordadas.
Ainda havia gente reunida. As orações continuavam. O clamor não havia parado. Pedro aproximou-se da porta. Respirou fundo. E bateu. Uma vez. Depois outra. O som ecoou pelo interior da casa. Lá dentro, algumas pessoas interromperam suas orações. Alguém estava chamando àquela hora da madrugada. Isso era incomum. Isso era preocupante. Ninguém sabia quem poderia estar do lado de fora. Poderia ser um soldado. Poderia ser uma armadilha. Poderia ser um mensageiro do rei. O clima de tensão tomou conta do ambiente. Foi então que uma jovem serva chamada Rhode foi verificar. Ela caminhou até a entrada. Com cuidado. Com cautela. Sem fazer barulho. Ao aproximar-se da porta, ouviu uma voz. Uma voz familiar. Uma voz impossível de esquecer. Era Pedro. Por um instante, ela ficou completamente imóvel. Seu coração acelerou. Sua respiração mudou. Os olhos se arregalaram. Aquilo parecia impossível. Pedro estava preso. Pedro estava acorrentado. Pedro estava cercado por soldados. Como poderia estar ali? Mas era a voz dele. Ela tinha absoluta certeza. A alegria tomou conta de seu coração. Tão grande foi sua emoção que ela esqueceu completamente de abrir a porta. Sem pensar duas vezes, correu de volta para o interior da casa. Pedro permaneceu do lado de fora, esperando. Enquanto isso, Rhode entrou correndo onde todos estavam reunidos. Ela tentava falar. Mas a emoção era tão forte que mal conseguia organizar as palavras. Os presentes olharam para ela. Confusos. Preocupados. Curiosos. Até que finalmente ela conseguiu dizer: Pedro está lá fora. Pedro está na porta. Por alguns segundos, ninguém respondeu. O silêncio tomou conta da sala. As pessoas se entreolharam, sem acreditar no que tinham acabado de ouvir. Aquilo parecia impossível. Horas antes ele estava preso, guardado por soldados, protegido por portões de ferro. Como poderia estar livre agora? Alguns acreditaram que Rhode estivesse enganada. Outros pensaram que ela tivesse ouvido errado. Houve até quem dissesse que aquilo não podia ser verdade. Mas Rhode insistia. Era Pedro. Ela conhecia sua voz. Ela tinha certeza absoluta. Enquanto a discussão acontecia dentro da casa, Pedro continuava esperando do lado de fora, batendo novamente a porta. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele precisava entrar. Precisava se esconder. Precisava avisar os irmãos sobre o milagre. Mas ninguém imaginava que a resposta às suas próprias orações já estava ali, bem diante deles, a poucos metros de distância. E quando aquela porta finalmente fosse aberta, todos testemunhariam algo que jamais esqueceriam. O Deus que ouviu suas orações havia respondido de forma muito maior do que eles imaginavam. Finalmente, alguns dos irmãos decidiram verificar o que estava acontecendo. A curiosidade já era maior que a dúvida. A expectativa crescia a cada instante. Se Rhode estivesse certa, algo extraordinário havia acontecido. Com cuidado, aproximaram-se da entrada. O ambiente ficou em silêncio. Ninguém queria fazer barulho. Ninguém queria chamar atenção. A perseguição ainda era uma realidade. Qualquer movimento errado poderia colocar todos em risco. Lentamente, a porta começou a se abrir. Os olhos dos presentes se voltaram para a entrada. E então eles o viram. Era Pedro. Vivo. Livre. Ali diante deles. Por alguns segundos, ninguém conseguiu dizer uma palavra. O choque foi tão grande que parecia impossível reagir. As orações que faziam há horas haviam sido respondidas. Mas a resposta era tão impressionante que eles mal conseguiam acreditar. A alegria tomou conta da casa. O medo deu lugar à admiração. A tristeza foi substituída pela esperança. Pedro entrou rapidamente.
Ainda era perigoso permanecer do lado de fora. A cidade continuava cheia de soldados. A perseguição não havia terminado. Mas agora todos queriam ouvir sua história. Todos queriam saber como ele havia escapado. Pedro levantou a mão pedindo silêncio. Era importante manter a calma. Era importante evitar qualquer barulho que pudesse chamar a atenção. Quando todos ficaram em silêncio, ele começou a contar. Falou sobre a cela. Falou sobre as correntes. Falou sobre os guardas. Falou sobre a luz que apareceu durante a madrugada. E então contou sobre o anjo enviado por Deus. Cada palavra aumentava ainda mais a admiração dos presentes. Era difícil imaginar algo tão extraordinário. Mas Pedro estava ali. Vivo. Livre. A prova do milagre estava diante deles. Enquanto isso, o céu começava a clarear. Os primeiros sinais do amanhecer surgiam sobre Jerusalém. E na prisão, a tranquilidade estava prestes a acabar. Os guardas começaram a despertar. As trocas de turno se aproximavam. Tudo parecia normal. Até que alguém percebeu algo estranho. A cela estava aberta. As correntes estavam vazias. Pedro não estava mais lá. Por um instante, ninguém conseguiu compreender. Os soldados olharam novamente. Procuraram ao redor. Verificaram os corredores. Chamaram outros guardas. Mas Pedro havia desaparecido. O pânico tomou conta da prisão. Soldados correram de um lado para o outro. Oficiais foram chamados às pressas. Ordens começaram a ser dadas. Ninguém conseguia explicar o que havia acontecido. Como um homem acorrentado conseguiu escapar? Como atravessou todos os postos de vigilância? Como passou pelos portões? Como saiu sem ser visto? As perguntas aumentavam. Mas as respostas não apareciam. Logo a notícia chegou aos superiores. E rapidamente alcançou o palácio. Herodes foi informado. Pedro havia desaparecido. O prisioneiro mais vigiado da cidade simplesmente não estava mais na prisão. O rei ficou furioso. Completamente furioso. Uma fuga daquela magnitude era uma humilhação. Principalmente porque ninguém conseguia explicar como aconteceu. Herodes ordenou uma investigação imediata. Os guardas foram interrogados. Os corredores foram examinados. As portas foram verificadas. Mas não havia sinais de arrombamento. Não havia sinais de luta. Não havia sinais de ajuda externa. Era como se Pedro tivesse desaparecido no ar. E de certa forma, foi exatamente assim que parecia. Enquanto Herodes tentava encontrar respostas, os seguidores de Jesus celebravam em segredo. Eles haviam visto o impossível acontecer. Aquilo que parecia perdido foi restaurado. Aquilo que parecia condenado foi salvo. Aquilo que parecia encerrado recebeu um novo começo. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. O mesmo Deus que protegeu Daniel na cova dos leões. O mesmo Deus que guiou seu povo através do deserto. Acabará de libertar Pedro da prisão mais protegida de Jerusalém. Mas a história ainda não terminou. Porque a fuga de Pedro não seria apenas um milagre. Ela se transformaria em uma poderosa mensagem para todos os que acreditavam que os planos de Deus poderiam ser impedidos. E os acontecimentos seguintes mostrariam que nenhum rei, nenhum exército e nenhuma prisão poderiam deter aquilo que Deus havia decidido realizar. A notícia da fuga de Pedro começou a se espalhar discretamente entre os seguidores de Jesus. Cada pessoa que ouvia a história ficava impressionada. Não era apenas uma fuga. Não era apenas uma libertação. Era uma demonstração clara de que Deus continuava cuidando do seu povo. Em tempos de perseguição. Em tempos de medo. Em tempos de incerteza. O Senhor continuava presente. Enquanto isso, Pedro permanecia escondido. Ele sabia que sua liberdade ainda despertaria a atenção das autoridades. Os soldados estavam procurando. Os líderes estavam investigando. E Herodes não descansaria até encontrar uma resposta. Mas Pedro também compreendia outra coisa.
Deus não o havia libertado apenas para salvá-lo. Havia um propósito maior. A mensagem precisava continuar. O evangelho precisava avançar. A missão ainda não havia terminado. Naqueles dias, muitos cristãos estavam assustados. A perseguição havia aumentado. As ameaças eram constantes. As prisões se multiplicavam. E alguns começavam a se perguntar até onde tudo aquilo iria. Mas a libertação de Pedro trouxe uma nova esperança. Se Deus podia abrir uma prisão, se Deus podia vencer guardas armados, se Deus podia enviar um anjo para libertar seu servo, então nada era impossível. Essa verdade fortaleceu a fé de muitas pessoas. E fortaleceu também a coragem daqueles que continuavam anunciando a mensagem de Jesus. Se esta história está fortalecendo sua fé, aproveite para se inscrever no canal. Porque existem muitas outras histórias incríveis que mostram como Deus age mesmo nas situações mais difíceis. Enquanto os cristãos celebravam em segredo, Herodes continuava furioso. Os relatórios chegavam constantemente. As buscas continuavam. Os interrogatórios aumentavam. Mas ninguém conseguia explicar o desaparecimento de Pedro. Nenhuma testemunha havia visto algo. Nenhum guarda tinha percebido qualquer movimento. Nenhum sinal de invasão foi encontrado. Quanto mais investigavam, mais misteriosa a situação se tornava. Para Herodes, aquilo era humilhante. Ele havia mobilizado soldados, fortalecido a segurança, aumentado a vigilância. E mesmo assim perdeu seu prisioneiro mais importante. Mas o rei não compreendia uma verdade fundamental. Existem portas que os homens conseguem fechar. Mas existem portas que Deus decide abrir. Existem correntes criadas pelos homens. Mas existem correntes que não resistem ao poder divino. Existem prisões construídas por reis. Mas nenhuma delas é capaz de limitar os planos de Deus. A história de Pedro logo se transformou em um testemunho poderoso. As pessoas começaram a compartilhar o que havia acontecido. As comunidades cristãs ouviram sobre o milagre. A notícia atravessou cidades, atravessou regiões e fortaleceu a fé de inúmeros seguidores. Afinal, se Deus havia libertado Pedro daquela situação impossível, também poderia agir em outras circunstâncias difíceis. Também poderia responder outras orações. Também poderia realizar outros milagres. Muitas vezes, quando observamos apenas os problemas, acreditamos que tudo está perdido. Foi exatamente isso que muitos pensaram quando Pedro foi preso. Mas Deus estava trabalhando mesmo quando ninguém conseguia enxergar. Enquanto os soldados vigiavam. Enquanto Herodes planejava. Enquanto a cidade dormia. Os céus já estavam preparando a resposta. Essa é uma das grandes lições desta história. Nem sempre conseguimos ver o que Deus está fazendo. Nem sempre entendemos seus planos. Nem sempre enxergamos a solução. Mas isso não significa que ele esteja ausente. Pelo contrário. Muitas vezes, o maior milagre está sendo preparado justamente quando tudo parece impossível. Pedro aprendeu isso naquela madrugada. Os discípulos aprenderam isso através da oração. E todos os que ouviram essa história aprenderam a mesma verdade. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Não por reis. Não por exércitos. Não por prisões. Não por correntes. Quando chega o momento determinado por Deus, aquilo que parece impossível simplesmente acontece. E foi exatamente isso que ocorreu naquela noite em Jerusalém. Uma noite que começou com medo, mas terminou com esperança. Uma noite que começou com correntes, mas terminou com liberdade. Uma noite que começou com uma prisão, mas terminou com um milagre. E ainda existe uma última reflexão que torna essa história ainda mais poderosa. Porque o verdadeiro significado da fuga de Pedro vai muito além da libertação de um homem. Mas existe algo ainda mais profundo nesta história. Algo que vai além das correntes quebradas. Além dos guardas enganados. Além dos portões que se abriram sozinhos. A fuga de Pedro revelou uma verdade que continua poderosa até hoje.
Os planos de Deus não dependem das circunstâncias. Quando Pedro foi preso, tudo indicava derrota. Os soldados eram numerosos. A vigilância era intensa. O rei estava determinado. E a situação parecia sem saída. Mas aquilo que parecia o fim era apenas o começo de uma nova demonstração do poder divino. Quantas vezes também enfrentamos situações que parecem impossíveis? Momentos em que as portas parecem fechadas. Momentos em que os problemas parecem maiores que nossas forças. Momentos em que não conseguimos enxergar uma solução. Pedro também esteve diante de uma situação assim. Ele estava preso. Acorrentado. Cercado por soldados. Sem qualquer possibilidade humana de escapar. Mas Deus já estava preparando uma saída. E talvez essa seja a mensagem mais importante desta história. Mesmo quando não conseguimos ver. Mesmo quando não entendemos. Mesmo quando tudo parece perdido. Deus continua trabalhando. Os discípulos não sabiam como o livramento aconteceria. Mas continuaram orando. Não conheciam os detalhes do plano. Mas continuaram confiando. Não enxergavam a solução. Mas mantiveram a fé. E foi justamente durante aquela madrugada que a resposta chegou. A oração não foi em vão. A esperança não foi em vão. A confiança não foi em vão. O milagre aconteceu. E talvez por isso esta história continue inspirando pessoas há tantos séculos. Porque ela nos lembra que nenhuma prisão é forte demais para Deus. Nenhuma corrente é pesada demais para Deus. Nenhuma porta é difícil demais para Deus abrir. Nenhuma situação está fora do seu controle. Enquanto Herodes acreditava possuir autoridade absoluta, Deus mostrou que existe um poder muito maior. Enquanto os soldados acreditavam controlar tudo, Deus mostrou que sua vontade permanece soberana. Enquanto muitos pensavam que a história de Pedro estava chegando ao fim, Deus estava escrevendo um novo capítulo. E esse novo capítulo permitiu que o Evangelho continuasse avançando. Permitindo que mais pessoas ouvissem a mensagem de Jesus. Permitindo que a esperança alcançasse novos lugares. Permitindo que a fé continuasse crescendo. Pedro não foi libertado apenas para viver. Foi libertado para continuar sua missão. Foi libertado para continuar anunciando a verdade. Foi libertado para continuar servindo a Deus. E sua história se tornou um testemunho poderoso para gerações futuras. Um testemunho que chegou até nós. Talvez hoje você esteja enfrentando uma prisão diferente. Talvez não seja uma cela de pedra. Talvez não existam correntes visíveis. Mas existam medos, preocupações, dificuldades, incertezas. E assim como aconteceu com Pedro, pode ser que você ainda não consiga enxergar a saída. Mas lembre-se, naquela noite, quando tudo parecia impossível, Deus já estava preparando o milagre. Naquela madrugada, quando ninguém via esperança, Deus já estava abrindo caminhos. E o mesmo Deus que enviou um anjo para libertar Pedro continua poderoso. Continua presente. Continua ouvindo orações. Continua realizando aquilo que parece impossível. Se esta história falou ao seu coração, escreva nos comentários. Deus abre caminhos. Eu quero ler sua mensagem. E se você chegou até aqui, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra de esperança. Que Deus abençoe sua vida. E até a próxima história bíblica. Se essa história fortaleceu sua fé e te levou para dentro dos maiores acontecimentos da Bíblia, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações para continuar acompanhando novas histórias bíblicas épicas em Lego que ainda serão reveladas.